Fala aí, galerinha, beleza? Boa tarde, aqui é o Thiago, motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Já sou motorista há 4 anos, estou nessa luta. E de um tempo pra cá eu tenho feito alguns vídeos falando sobre carro, sobre a minha experiência, etc. Com o intuito de ajudar as pessoas que estejam curiosas ou sejam iniciantes, né? E até que alguns vídeos que eu fiz eu tive um bom feedback, bastante gente comentando, me incentivando a fazer novos. E isso eu tenho achado bem legal, porque quando eu postei o vídeo, por mais que eu quis postar, eu não esperava grandes expectativas, nem que o vídeo tivesse visualizações, comentários. E o do Siena, o primeiro que eu fiz ano passado, teve uma boa visualização, bastante gente comentando, gente agradecendo, e eu fico bastante contente com isso. Então por isso eu vim fazer esse outro vídeo. Eu vou fazer de um formato um pouco mais diferente. Eu tô aqui no momento de folga, que eu tô descansando, que essa semana eu trabalhei bastante por conta dos problemas que aconteceram semana passada e retrasada. E hoje eu resolvi tirar esse dia de folga para descansar a cabeça, o corpo e aproveitar fazer esse vídeo aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem já o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo caso tenham gostado, compartilhar com amigo, nas redes sociais e tudo mais. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência, sobre o que eu acho, sobre o que eu vivi com o Renault Clio. Renault Clio, no qual foi o primeiro carro que eu trabalhei, que eu rodei aqui no aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Rodei com ele durante quase 2 anos. Fiquei com ele bastante tempo. 2 anos não é muito tempo para poder analisar um carro. Eu acho que realmente 2 anos não é muito tempo, mas como eu rodei com o aplicativo com ele, eu tenho uma boa experiência, porque eu rodei quase 90 mil quilômetros com ele. Eu peguei ele com 137 mil e entreguei com 220 mil. Se não me engano, dá 80 e poucos mil. Quase 90 mil quilômetros rodados. Então eu acho que nesse período, nessa quilometragem toda que eu rodei, eu tenho um bom feedback a passar sobre esse carro. Que eu vou começar com os aspectos positivos, os aspectos negativos, e depois eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência, sobre o que eu acho pessoalmente do carro. Vou começar a falar sobre os aspectos positivos, na minha opinião também, e vou falar de uma forma generalizada, porque você tem que analisar o carro em 2 aspectos, assim podemos dizer. O seu carro, o seu próprio carro, e o carro no forma de modelo, como se fosse todos os carros. Eu vou falar sobre o que eu achei sobre o carro, o aspecto positivo sobre o meu carro e sobre o que eu acho do Renault Clio em geral. É um carro com motor 1.0 de ótimo desempenho, na minha opinião. Eu acho que ele tem uma boa resposta ao pisar no acelerador, entendeu? Em relação ao 1.0, claro, eu tô falando em relação ao 1.0, eu não tô comparando com 1.4, 1.6, muito menos 2.0, eu tô falando em relação aos outros motores 1.0, motores Fiat, Chevrolet, Volkswagen, etc. Eu acho que o motor Renault 1.0, em relação a desempenho, ele é muito bom. Pelo menos o que eu percebi, você pisa no acelerador, ele responde, na subida ele não vai tão mal. Entendeu? Então eu acho que esse é um aspecto positivo muito bom no carro. Você vai comprar ele, você não vai sentir que o carro é aquele carro que não anda. Por mais que ele seja 1.0, ele vai andar até acima do esperado. A economia do motor, na minha opinião, era muito boa. Tanto no álcool quanto no GNV. Eu rodava, lógico, no GNV, porque aqui no Rio de Janeiro compensa mais você rodar no GNV, porque o GNV rende mais e é mais barato. Hoje nem tanto, porque hoje o GNV já está quase R$4, a gente está sofrendo com isso. Mas quando eu comecei lá em 2017, o GNV era R$1,80. E o álcool, não me engano, devia ser uns R$3,50. Então, além de ser mais barato, ele também rende mais o metro cúbico. Então, mas tanto no metro cúbico quanto no álcool, eu acho que o Clio
É um carro que tem uma ótima economia. Eu rodava o dia inteiro, fazia um ótimo lucro com R$20 de GNV na época. Então, e o álcool também é a mesma coisa, ele roda mais de 10 km de litro. Eu não sei exatamente as especificações, eu posso até botar na tela aí para vocês verem, mas eu sei que ele é um carro bem econômico. Então é outro aspecto muito bom que você vai adorar no carro. Você não vai gastar com tanto combustível. Ainda mais se você for um cara que usa o carro casualmente, de vez em quando, você não vai ter problema nenhum com isso. Outra questão que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que é muito interessante, é em relação ao espaço, frente ao espaço interno dele, para os ocupantes, tanto motorista, passageiro, quanto os pessoas lá atrás. Eu acho que ele tem um espaço interno razoável, muito razoável para bom, em referente a carro hatch compacto, né, na categoria dele. Eu sou um cara assim grande, eu tenho 1,80 m, eu não sou magro, eu sou um cara pesado e eu não me sentia apertado nele. E isso eu achei muito interessante, porque eu achava que o Clio era um carro compacto, pequeno, apertado, carro de mulher mesmo. Mas quando eu peguei para rodar, eu me surpreendi muito com isso. Eu não me senti apertado nele, ele tinha um ótimo espaço aqui na cabine. Então, pessoas grandes, até 1,85 m, não vão se sentir espremidas, né? Lógico que se a pessoa for 1,90 m, 2 metros, aí vai sentir, vai precisar comprar um carro grande, mas pessoas assim com tamanho de 85, no máximo, não vão se sentir apertados, pelo menos eu não me senti. Outra coisa interessante também que eu achava nele, que eu não achava que ele fazia feio, muito pelo contrário, é o espaço da mala. Por mais que ele seja um carro compacto, com GNV, o GNV que eu tinha era de 8 metros cúbicos, eu não achei que ele tinha uma pouca mala, ele ainda tinha uma sobra, um espaço que dava para colocar uma mala média a grande. Não, eu não estou comparando com carros sedã, SW, SUV, eu sei que essas malas são gigantescas, a mala desse meu Prisma aqui é enorme, cabe mala grande ainda com um cilindro de 16 metros cúbicos. Mas eu estou falando em relação aos outros carros médios, compactos, hatches. Por exemplo, o Fox, uma vez eu fui ver o Fox para poder comprar financiado. Quando eu abri a mala, o GNV de 8 metros cúbicos não tinha mala. A mala era toda feita, ocupada pelo cilindro. Se a pessoa levasse uma mala pequena, ou botava em cima ou botava dentro do carro. Eu achei isso muito ruim, porque eles matam a mala completamente para poder botar espaço interno. Eu acho isso não é legal. Você tem que ter os dois. Você tem que ter um espaço interno para os ocupantes bom e um espaço, uma mala pelo menos médio, mínimo, para você colocar alguma coisa. O Fox, o Peugeot 206 e outros hatches da categoria, o Palio até também. O Palio, eu digo o Palio Pitbull, aquele mais antiguinho. Ele não tem mala nenhuma se você botar GNV, nenhuma. Então, eu acho isso muito ruim, ainda mais para quem trabalha. Quem trabalha no Uber, de vez em quando pega alguém para o aeroporto, alguém com mala, você vai recusar a corrida porque não vai ter mala para levar. E com o Clio, eu já coloquei bastante coisa na mala e eu ficava bem satisfeito, por mais que ele seja um carro compacto e hatch. Então é outro aspecto positivo. Um carro gostoso de dirigir, é um outro aspecto bom dele. É um carro com a direção macia. Ele é bem gostoso, se você tiver com tudo certo, tudo em dia, né, nada para fazer, ele é bem durinho, ele é bem sentado no chão, você sente bastante o motor, como eu falei, o desempenho, e eu senti que ele era um carro muito gostoso de dirigir, não era nada duro, entendeu? Ele tinha uma boa transmissão, durinha, direção macia, fácil de fazer as curvas, então eu acho que nesse aspecto ele me surpreendeu muito, principalmente na direção hidráulica. A direção hidráulica dele era bem macia, do meu, pelo menos que eu rodei, era. E eu acho que isso é um ótimo aspecto positivo. Então, depois que eu falei aqui, eu vou colocar os aspectos positivos pautados para vocês poderem ver um por um, sem se esquecer. Agora eu vou falar dos aspectos negativos, na minha opinião, na minha visão como motorista e ex-dono no caso. A principal coisa que você sente nele de negativo, de ruim,
peças caras. Como ele é francês, as peças são importadas, você não encontra peça barata. E eu falo peça mecânica, lanterna, de repente o farol, até você não acha tão caro, para-choque, você acha no preço ali médio. Mas quando você se fala de peças mecânicas, peça para motor, suspensão, etc., é mais salgado. Eu troquei uma suspensão uma vez que só a peça, só o braço foi 300 e poucos reais, 350, não lembro. E do mesma peça do Celta, que era, né, carros concorrentes, era 180, era quase a metade do valor. Então eu achei que a peça dele mecânica muito cara, e isso realmente, se você trabalhar com carros, você precisar trocar de peça, precisar peças mecânicas com frequência, você vai sentir no bolso quando você for trocar. Então acho que o aspecto negativo dele é peças caras, principalmente. Outra coisa assim bem ruim nele, que infelizmente eu não posso deixar de falar, é que ele é um carro frágil para trabalhar. Ele não é um carro que aguenta rojão. O que é aguentar rojão? É rodar 100, 150, 200 km por dia. Ele não vai aguentar, ele vai quebrar com frequência, vai quebrar rápido. E se você não cuidar do carro direito, ele vai quebrar coisas caríssimas, tipo motor, caixa e etc. Eu tive problema de caixa de marcha, eu tive problema com motor. O motor não fui eu que custeei, porque o antigo dono, na época que era o dono no caso o dono do carro, ele era problema antigo, então ele custeou tudo. Mas não deixa de ter tido um problema de motor. O problema na caixa foi comigo, então a gente rachou meio a meio. Eu fiquei bem chateado na época que a quinta marcha foi pro saco, não passava de jeito nenhum. Então eu acho que no geral eu não recomendo ele para trabalhar. Eu acho que ele é um carro frágil. Realmente é aquele carro que você não pode usar ele mais de 50, 100, no máximo quilômetros por dia, ou somando por semana, sabe? Você não pode rodar muito. Se usar muito, ele vai quebrar e você vai achar que você fez uma má compra, entendeu? Então, outros carros que eu posso falar depois em outro vídeo ou mais pro final, que são indicados para trabalhar. Esse, por exemplo, o Prisma que eu rodo. Mas então acho que esse é um aspecto negativo. Ele não aguenta rojão, não aguenta aquele dia de quem trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, constantemente com o veículo. Uma coisa também chata, que por mais que eu falei que ele é espaçoso, e ele realmente é espaçoso, ele não é confortável. Os bancos não são de boa qualidade. Eu fiquei com um problema sério nas costas na época por falta de conforto nos bancos, tanto o motorista, passageiro, atrás, eles não são confortáveis, não são mesmo. As pessoas não falavam, os passageiros não falavam, mas eu sabia que não é um carro confortável. Como eu mesmo, o carro que eu peguei já estava com o banco já meio arriado de tanto sentar em cima, mas mesmo se ele tivesse novo, por exemplo, o banco do carona, eu já andei algumas vezes no carona, eu sentia desconfortável, mas que era um banco bem menos usado, um banco que era bem mais novo referente ao banco do motorista, mas eu também achava desconfortável. Então é um ponto negativo dele, ele é desconfortável. Para um cara pesado igual eu, principalmente, ele é desconfortável. E a última coisa que eu posso falar assim, negativo dele, vocês percebem até que tem mais coisas positivas do que negativas, ele é um carro com aparência ultrapassada. O que eu rodava era 2010, 2011. Eu acho que para 2010 até ele não era tão ultrapassado, mas esse carro durou até 2016. Recebeu um facelift lá em 2015, 2014, não lembro, ele veio mais moderno, mas mesmo assim mudou muito pouco. Mudou muito pouco na parte interna, praticamente nada, mudou só o painel e alguns detalhes. A parte de fora mudou mais um pouquinho, recebeu um facelift que ficou mais moderno, mas mesmo assim eu achava que é um carro ultrapassado. Depois de 2012, mais ou menos, que veio o Onix, veio o novo Voyage, o novo Gol, achei que ele ficou realmente o carro na década passada. E realmente acho que ele até durou muito, até 2016 ou 2017, não lembro. Aí veio o Kwid, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter mantido o Clio, mas ter feito uma repaginação ou trazido da Europa para cá. Mas eles preferiram investir no Kwid, que eu não entendo por quê, porque para mim é um carro horrível, pequeno, desconfortável, todo mundo fala mal dele. Mas eu não posso falar muito porque eu nunca tive e nunca dirigi. Estou falando porque eu já ouvi. Eu acho que é um carro, sim. Não estou falando que ele é feio. Não acho que é um carro feio. Entendeu? Eu acho que ele é um carro ultrapassado, é diferente. Posso dar o exemplo do próprio Civic. O New Civic, que lançou em 2006, 2007.
Quando ele lançou, para mim era uma nave, o carro mais bonito do Brasil, de longe, é o meu sonho de consumo na época. Por muito tempo ele foi isso. Só que chegou 2016, 2015, 2016, 2017, ele começou a ficar ultrapassado, porque veio a nova remessa de carro, novo Civic, novo Corolla, novo Sentra, e ele começou a ficar ultrapassado. Hoje, para mim, ele ainda é um carro bonito, um carro que eu até desejaria ter, mas, porém, ele já tem um design ultrapassado, um design da década passada, do início, de repente. Então, o que eu tô querendo falar, ele não é feio, só é ultrapassado. Você comprando você vai sentir que você está comprando um carro da década passada, não um carro atual. Isso não tira os pontos positivos dele, só é um detalhe. Ele é um carro mais com uma aparência mais antiga. Por mais que você compre um 2015, 2016, ele vai ter uma aparência que lembra a década retrasada ou passada. Então, para mim, é um aspecto negativo. Nem é tão negativo, mas eu botei só para fazer pauta e uma opinião minha também, pessoal. Então, no geral era isso que eu ia falar. Não tem muito mais o que falar de negativo dele. Acho que o aspecto positivo eu já falei bastante. Agora eu vou falar sobre a minha experiência. Eu achei esse Clio para alugar na época na OLX. Eu era inexperiente, não quis conversar com ninguém, saí de cara limpa, aí acabei fazendo besteira. Por que eu fiz besteira? Porque o Clio que eu rodei, o Clio que eu trabalhei, aquele específico, já veio para mim muito rodado, muito batido. Eu falo batido em usado, ele era muito usado, muita coisa trocada, o motor já estava ferrado. Então eu não fiz uma boa escolha, eu não tive uma boa experiência em referente ao Clio que eu peguei. O dono do cara era gente boa, eu comecei com ele com um aluguel, no meio do contrato ele me ofereceu para comprar parcelado, eu aceitei, né? Então, referente ao dono, eu não vou reclamar, não vou nem tocar no assunto, eu tô falando sobre o carro não tava legal. Certo, eu também não vou falar que eu cuidei do carro como eu cuido do meu filho, não. Eu também já tive hora que eu bati por minha culpa, hora que eu tive uma manutenção corretiva porque eu faltei com uma coisa. Também não vou falar que eu sou o dono exemplar, mas o carro teve problemas demais, problemas de carro gasto e mal cuidados dos antigos donos. Então eu posso falar que na minha opinião, na minha experiência, não ficou muito bom a minha visão do Clio, mas eu consigo entender que é sobre o Clio que eu rodei. Agora, eu recomendo ele? Bem, eu recomendo o Clio se você comprar ele com cuidado, comprar ele com um mecânico do lado para ver tudo dele, mecânica, motor, caixa, direção, tudo. Se o mecânico falar, tá ok, o carro tá ótimo, eu recomendo comprar sim, mas recomendo comprar para usar de forma casual, de forma que você não vai usar para trabalhar. Eu recomendo o Clio, eu acho que o Clio é um bom carro para você ter uso para família, uso pessoal para ir para o trabalho, voltar do trabalho, eu acho que você não vai ter problema. Agora, para trabalhar como táxi, como Uber, como qualquer outra coisa do tipo, eu não recomendo. Então, basicamente é isso. Então era isso que eu queria falar. Acho que até já esticou muito o vídeo, eu não tinha intenção de fazer um vídeo tão longo. Espero que esse vídeo ajude as pessoas que queiram comprar um Clio. Futuramente eu vou fazer sobre outros carros que eu dirigi, sobre o Voyage. Posso falar também sobre os carros que eu tive antes de ser motorista, carros mais antigos. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o seu like aí, compartilhar com amigos nas redes sociais, se inscrever no canal, dar aquela força pro amigo aqui que está fazendo um vídeo, que está se esforçando. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.